Nesse exato momento, trilhões de bactérias, fungos e vírus estão trabalhando dentro do seu e do meu intestino. E acredite, isso é algo muito bom. Eu sou Mariana Alvim, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo eu vou falar da microbiota intestinal, esse conjunto de micróbios que vivem dentro da nossa barriga desde nossos primeiros momentos de vida e que tem um papel quase sempre silencioso, mas muito importante, da nossa imunidade à saúde mental. E fica aqui comigo até o fim do vídeo, que vou contar o que os cientistas já descobriram sobre como manter uma microbiota saudável. Só bem recentemente, com o desenvolvimento da genética, é que os cientistas conseguiram explorar em detalhes que micróbios são esses, o que eles fazem e como influenciam diversos sistemas do nosso corpo. Eu conversei com 2 pesquisadores brasileiros que estão produzindo e acompanhando estudos inovadores sobre a microbiota e mergulhei em trabalhos científicos sobre ela. Primeiro, assim como cada pessoa tem uma impressão digital diferente, todo mundo tem sua combinação particular de micróbios no intestino. Ela vai se formando ao longo da vida, no contato com o ambiente e com diferentes alimentos, por exemplo. Mas estudos têm mostrado que a primeira infância é crucial na formação da microbiota e até o tipo de parto que nos coloca no mundo faz diferença. No parto normal, já entramos em contato com a microbiota vaginal da mãe, o que é positivo para que esses germes do bem ocupem nosso corpo. Existem evidências de que a amamentação também contribui para a formação de uma microbiota diversa e saudável. Deixando claro aqui que o corpo tem diversas microbiotas, da boca, do nariz, do pulmão e assim por diante. Mas o médico e professor Manuel Álvaro de Freitas me contou que a intestinal é a mais importante e numerosa. Ela está nos intestinos delgado e grosso, mas o intestino grosso é como se fosse a metrópole dos micróbios. E as bactérias, de nomes estranhos como Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobactérias e Proteobactérias, são quem predominam ali. Por isso, Manuel focou mais nelas na nossa conversa. O professor trouxe, aliás, um dado interessante sobre as bactérias. A gente tem mais bactérias do que genes. A gente tem 22 mil genes, tem 100 trilhões de bactérias. Então as bactérias têm muito mais, a genética dela é muito maior do que a nossa, como ser humano, né? Aqui na BBC News Brasil, eu fico sempre de olho em novos estudos científicos. E a produção sobre a microbiota só tem aumentado nos últimos anos, chegando a um recorde de citações em 2021, como mostram dados do PubMed, que reúne pesquisas da área de saúde. Estudos relacionados à microbiota abordam até mesmo a Covid-19. Algumas linhas de pesquisa consideram que a Covid pode ser mais grave em pessoas com obesidade e diabetes tipo 2, porque elas normalmente têm disbiose, que é um desequilíbrio no funcionamento da microbiota. É justamente esse tipo de desequilíbrio que pode fazer com que algum germe que mora na nossa microbiota em algum momento possa fazer mal. O comportamento irregular na microbiota poderia contribuir para uma reação inflamatória descontrolada à infecção pelo coronavírus, desencadeando a chamada tempestade de citocinas, substâncias agressivas que o sistema imunológico libera para atacar o invasor, mas que, em excesso, podem acabar danificando células e órgãos vitais do nosso corpo. Uma pesquisa recente da Universidade Chinesa de Hong Kong, com amostras de fezes, mostrou que a microbiota de quem tem Covid longa é diferente de pessoas que nunca tiveram Covid ou que não adquiriram a Covid longa. Depois de 6 meses da infecção com Covid, aqueles que sofriam com sintomas persistentes tinham menor presença de bactérias geralmente benéficas, como a Blautia obium, e maior presença de bactérias que podem se tornar nocivas, como a Ruminococcus guinavus. Eu usei a Covid como exemplo aqui, mas também existem estudos buscando descobrir o papel da microbiota no câncer, nas alergias, na obesidade, na depressão. A gente não sabe se a microbiota é a causa ou o efeito. Se a disbiose levou à doença ou se a doença levou a um processo de disbiose. Na obesidade já está começando, já tem trabalhos também mostrando que o ratinho magro e o ratinho gordo, quando você pega a microbiota do ratinho gordo, passa para o magro, ele engorda. Quando você pega do magro para o gordo, ele emagrece. Então, isso é um fato. Depressão, a gente fala do segundo cérebro, é justamente por isso. O intestino ele é formador de neurotransmissores. A serotonina, a dopamina, tudo isso acontece com as bactérias que produzem esses neurotransmissores. Então, está muito vinculado, né? Tanto é que a gente chama o segundo cérebro, né? É o sistema nervoso entérico. Você talvez tenha visto na imprensa que hoje em dia já existe transplante de fezes. Essa operação de colocar a microbiota saudável de uma pessoa em outra pessoa com algum problema de saúde, por meio das fezes, vem sendo estudada como tratamento para inflamações intestinais,
obesidade e infecções com bactérias muito resistentes. O transplante ainda é raro no Brasil. Cientistas da Faculdade Médica de Minnesota, nos Estados Unidos, publicaram recentemente um artigo afirmando que o transplante de fezes é uma boa opção para tratar a infecção recorrente pela bactéria Clostridioides difficile, que causa uma infecção conhecida pela sigla CDI. O curioso é que esse problema frequentemente começa com o uso de antibióticos, remédios que são usados para aplacar a infecção por alguma bactéria. Mas no fim, eles acabam abalando a microbiota como um todo e abrem brechas para bactérias oportunistas. Aliás, esse tipo de desequilíbrio é um dos motivos pelos quais especialistas e a Organização Mundial da Saúde defendem o uso mais responsável de antibióticos. Aqui no Brasil, o professor Manuel é um dos fundadores do INHAME, um instituto ligado à Universidade Federal de Alagoas que estuda a microbiota intestinal. Ele e a equipe montaram uma espécie de banco de fezes para doação e realizaram transplantes de microbiota em 21 pessoas no segundo semestre de 2021. Agora, eles devem fazer transplantes em mais 19 pacientes a partir de julho. Os transplantes que vêm sendo realizados em Alagoas são principalmente para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais. A gente pode trabalhar pesquisando doadores, que é uma coisa muito complexa, você conseguir doadores por uma série de razões. Pelo fato das pessoas, né, não terem esse costume, porque quando você fala fezes, é uma coisa que não presta, que pode ser desprezado e tal, tudo isso. Então, você tem que criar uma maneira de convencer as pessoas de que eles, né, as pessoas que podem ser doadores são pessoas que têm uma saúde plena, que têm uma microbiota equilibrada, que a gente chama de eubiose, que você pode ajudar outras pessoas. Bem, agora o que eu prometi no começo do vídeo. O que podemos fazer no dia a dia para ter uma microbiota saudável? Como tudo que tem a ver com a saúde, a resposta inclui uma combinação de fatores. Boa alimentação, prática de atividade física, boas noites de sono, não fumar. Uma microbiota saudável, em geral, é diversa. Tem um grande número de espécies que cumprem funções variadas. Outra característica importante da microbiota é ser resistente a perturbações. Um exemplo é o impacto causado por antibióticos. A alimentação é uma grande aliada para isso. Daniel MacDonald, diretor do Projeto Americano do Intestino, contou para a BBC que o estudo da microbiota de milhares de pessoas nos Estados Unidos sugere que aqueles com dietas com mais vegetais têm uma microbiota mais diversificada. Por outro lado, ao que tudo indica, os alimentos ultraprocessados não seriam nada recomendáveis. Mas ainda não se sabe o quão rápido a nossa microbiota intestinal muda quando alteramos nossa alimentação. Há pesquisas que mostram algumas mudanças dentro de alguns dias, mas uma microbiota saudável provavelmente é cultivada no longo prazo. Isso porque, segundo me disse o biólogo e professor Vitor Marim, a microbiota vai se acostumando com o que comemos ao longo da vida. Ele acrescentou que a combinação dos alimentos também é importante e podem compensar comidas que, isoladas, não são saudáveis. Por exemplo, a combinação de massas e temperos da cozinha italiana ou de salsicha com repolho fermentado da cozinha alemã. Também tem um exemplo brasileiro. É uma refeição que a pessoa consome arroz, feijão, linguiça, batata frita e verdura todo dia. E a pessoa é saudável, está tudo certo com a saúde, não tem colesterol alto, não tem triglicerídeos, ela está impecável. Só que aí você fala, não, mas tem linguiça, não é bom. Vamos tirar da alimentação, só que é microbiota. A microbiota da pessoa, vamos dizer assim, ela já está acostumada, porque a gente vem evoluindo com a microbiota há muitos anos. Desde quando a gente existiu, a microbiota veio evoluindo junto. Então, a gente está bem. Quando a gente ingere alguma coisa que causa esse desbalanço, é aí que pode causar doença. E os probióticos, produtos que prometem melhorar a nossa flora intestinal, ou seja, a microbiota. Segundo os especialistas que eu entrevistei, eles até podem ajudar, mas os efeitos são limitados. No Brasil está saindo alguns probióticos, sim, mas não são probióticos que têm uma quantidade grande de bactérias. Aí tem 100 trilhões de bactérias, você bota 9 bilhões, não é muita coisa, né? Então, é importante a riqueza, a diversidade desse probiótico, entendeu, Mariana? Isso é importante. O probiótico hoje mexe com 45 bilhões de dólares por ano. É uma fonte incomensurável da indústria farmacêutica, essa parte de probióticos, né? Então, os probióticos são importantes? São.
Agora, saber qual probiótico, seria interessante estudar a microbiota de cada pessoa, né? E aí você faria uma medicina personalizada e daria o probiótico adequado a cada pessoa. O professor Vitor Marim faz outra ressalva a esses produtos. E tem um problema, só para concluir, de isolar Claro. essas bactérias do trato gastrointestinal, porque elas são anaeróbicas, elas não gostam do oxigênio. É difícil cultivar, é bem difícil. Essas que estão sendo consideradas as mais importantes, a que tem um efeito à saúde. Mas estão estudando separadas as bactérias, estão vendo que cada uma tem. Na minha opinião, elas têm quando estão juntas. Quando começa a separar, não vai dar muito certo. Por isso é que a gente tem que ingerir o alimento e não a bactéria isolada ou probiótico. Na minha opinião, tem que correr atrás dos alimentos. Aí você vai falar, tá, mas isso foi sempre assim? Mas agora está entendendo o porquê. Bem, é isso, pessoal. Esse tema é tão interessante que daria para passar o dia inteiro falando disso, mas por hoje é só. Conta nos comentários quais assuntos de saúde vocês gostariam que a gente abordasse num vídeo. Obrigada e até a próxima!